Fala, nação cruzeirense, começando o nosso jornal aí desse sábado, né? A gente trazendo as informações do Cruzeiro no dia que antecede a partida contra a equipe do Confiança, porque o Cruzeiro vem a campo aí no domingo mais uma vez, tentar se recuperar da derrota dentro de casa. E a gente vai trazer hoje as informações do Cruzeiro, as principais notícias, tudo que foi destaque aí nos principais jornais, né? E trazer as novidades do Cruzeiro. Então pedir para você se inscrever aqui embaixo, deixar o gostei no vídeo, que está começando agora o nosso jornal desse sabadão para a gente falar um pouquinho de Cruzeiro aqui no Diário Celeste. E a gente começa falando exatamente dos desfalques, né, do Cruzeiro para essa partida contra a equipe do Confiança. Esse aqui ainda não é o nosso pré-jogo, você sabe que a gente tem sempre aqui o pré e o pós-jogo. Então o pré-jogo é postado antes da partida, quando a gente não consegue postar a gente faz uma live e o pós-jogo é sempre ao vivo. Então a gente sempre, depois que a partida acaba, a gente entra aqui em live trazendo as informações, analisando a partida do Cruzeiro. Deixar o convite para você acompanhar com a gente aqui nesse domingo, depois da partida do Cruzeiro. O jogo acontece às 18, então mais ou menos ali umas 8 horas a gente já vai estar ao vivo aqui para trazer as informações do Cruzeiro. E a gente começa falando do Marcelo Moreno e do Stênio, né? O Marcelo Moreno sofreu um corte na cabeça na partida contra a Chapecoense. Inclusive ele terminou a partida ali com muito sangue, né? E aí ele precisou dar pontos, e aí ele vai ser desfalque para o Cruzeiro nessa partida contra a equipe do Confiança. Certamente ali é uma atitude do departamento médico para prevenir, né, algum problema com o zagueiro, para ele ter uma pré-recuperação rápida, até porque no meio de semana a gente já vai ter também a Copa do Brasil, então a gente não vai poder contar com alguns jogadores que já jogaram por outras equipes, como por exemplo o Arthur Caíque, o Regis, e aí talvez o Anderson Moreira esteja pensando em preservar o atacante para utilizar ele no meio de semana, mas certamente também, se não escalou, é porque não tem condições, né? E o Stênio, ele mais uma vez sofreu uma queda ali no ombro, né? Quando ele caiu, ele bateu o ombro e foi o mesmo ombro que ele já tinha lesionado contra o Botafogo de Ribeirão Preto na estreia do Cruzeiro na Série B. E aí ele sofreu novamente uma lesão ali no ombro, não foi nada que precise de cirurgia nesse primeiro momento avaliado, mas é algo que incomoda o jogador e vai tirar ele dessa partida contra a equipe do Confiança, né? O Jean, que não jogou a última partida contra a Chapecoense, também é desfalque para essa partida. O Jean já está com um problema no joelho ali, está passando pelo esse processo de recuperação, um incômodo. Então, jogadores sendo preservados, a gente também fica na expectativa de ver se o Jadson vai atuar nessa partida, porque o Jadson foi preservado contra a equipe da Chapecoense, mas ali o Jadson não tinha lesão, né? Era mais uma questão de preservar o jogador nas questões físicas, porque ele vinha numa sequência muito grande de jogos, né? O Jadson vem sendo muito aproveitado desde o começo da temporada, depois que voltou o futebol ali no retorno, nesse período de pandemia, o Jadson tinha sido utilizado em todos os jogos, exceto no retorno do Cruzeiro, que ele estava suspenso. No primeiro jogo, no comando do Anderson Moreira, ele não esteve a campo. Então o Jadson foi preservado e provavelmente vai ficar como opção para o Anderson Moreira nessa partida desse domingo, que é uma partida muito importante, porque o Cruzeiro aí com 3 pontos, né, precisa pontuar, porque já tem equipe ali chegando a 10, 11 pontos, então começa a complicar a situação do Cruzeiro. A gente teve uma situação que virou polêmica aí nas redes sociais no dia de hoje, que foi a situação o David, né, que é um dos responsáveis ali pelo departamento de futebol do Cruzeiro, nessa gestão do Sérgio Rodrigues. Ele deu uma entrevista lá no Super Esportes comentando aí sobre esse reforço que o Cruzeiro vai anunciar em breve aí, que é o lateral direito Rafael, né? O Rafael vem se destacando pela equipe do Sport, é um dos jogadores mais promissores da equipe do Sport, e ele vem sendo utilizado até nessa equipe profissional. E aí foi questionado lá pro David por que o Rafael optou ali por vir para o Cruzeiro nesse momento, né? Já que o Sport ali já que o Cruzeiro, aliás, não vive um momento muito bom, disputando uma Série B. E aí o David falou um pouquinho também do jogador e tal. E aí o David fez uma fala que virou uma polêmica muito grande, né? Ele disse, uma coisa é jogar no Cruzeiro, outra coisa é jogar no Sport. Mais ou menos isso, além de outras coisas que o David falou, também comentou muito sobre o jogador. E aí a torcida do Sport viu essa entrevista do David aí, né? Viu esse texto lá no Super Esportes e ficaram bastante chateados, né? Isso repercutiu muito, teve gente aí que gravou vídeo falando sobre isso, torcedores, jornalistas ali que representam o esporte no dia a dia, né, que estão ali acompanhando o clube, ficaram revoltados com essa fala do David. Teve gente falando até que o esporte não é menor que o Cruzeiro, é do mesmo tamanho.
a gente reconhece aqui que o Sport é um time de uma grande expressão no futebol brasileiro, é um clube muito bacana, mas não tem como comparar grandezas, né? O Cruzeiro ali é disparado, inclusive teve uma postagem no Twitter lá que me chamou muita atenção, comparando o número de títulos do Sport com o número de títulos do David como jogador, que só o David já tem ali, se eu não estou enganado, 2 campeonatos brasileiros, ou 2 eu acho, ou 3, e aí só no Cruzeiro ele participou daquela tríplice coroa ali, que em um ano só ele conquistou Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro. Então o Cruzeiro é sim maior do que o Sport, falando em títulos, falando em torcida, falando em expressão no futebol nacional, mas acho que foi desnecessária essa fala do David nesse momento, né? Principalmente porque isso podia até mesmo atrapalhar essa negociação, porque parece que é um empréstimo com direito de compra fixado. Então, acho que é desnecessária essa fala do David nesse momento. O Cruzeiro, depois de tudo que passou no ano passado, a única coisa que o Cruzeiro não precisa nesse momento é viver com polêmicas. Então, qualquer tipo de polêmica, pelo menos essa é a minha opinião, o Cruzeiro deve tentar sair o mais rápido possível. Então, acho que o David ele até pecou nessa fala dele, para evitar causar esse tipo de polêmica, né? E destacar para vocês também que as principais notícias do Cruzeiro diariamente você pode acompanhar lá no aplicativo da OneFootball, que é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. E para você baixar é muito simples, é só você acessar aqui o primeiro link na descrição, você baixa, instala e fica sempre muito bem informado de tudo que acontece, não só no Cruzeiro, como em todo o mundo do futebol. Mas aí você pode selecionar uma área exclusiva só do Cruzeiro. Além do Cruzeiro, você pode selecionar outras equipes e o aplicativo teve uma reformulação, mudou, inclusive é uma nova marca da OneFootball agora, então tá de cara nova. Baixa aqui o primeiro link na descrição que você não vai se arrepender e vai acompanhar tudo em tempo real lá no aplicativo da OneFootball. E outra coisa que o David comentou lá no Super Esportes foi a questão do atacante Ferreira, né? Muita gente, inclusive, até manda mensagem pra gente aqui do Diário Celeste, quando a gente faz live, perguntando se o atacante Ferreira vem ou não vem. O Ferreira, que pertence ao Grêmio, ele tem contrato com o Grêmio até se eu não estou enganado, até junho do ano que vem. E aí ele está numa briga feia com a equipe gaúcha, né? Não quer renovar o contrato, o Grêmio não está utilizando o jogador. E está uma briga ali do jogador com o clube, e foi exatamente isso que o David falou, né? As negociações estão paralisadas porque o clube e o jogador não se entendem, né? O Grêmio e o Ferreira não se entendem, e aí, se não tiver ali uma resolução disso antes do término do contrato, o Cruzeiro só pode contratar o jogador quando o contrato dele acabar com o Grêmio, né? 6 meses antes do contrato acabar, ele pode assinar um pré-contrato, mas ele não pode ainda ir para essa equipe. Então, por conta dessa briga ali entre jogador e clube, o Cruzeiro está de fora observando tudo. Tinha sim o interesse do Cruzeiro no atacante, ainda tem, né? Mas o Cruzeiro precisa saber se o jogador e o Grêmio vão se entender e resolver essa situação. O Cruzeiro divulgou hoje também o ingresso virtual para essa partida entre Confiança e Cruzeiro. Já está disponível no site toconsaudade.cruzeiro.com.br. Então você pode entrar lá, comprar o seu ingresso e aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos dessa partida entre Confiança e Cruzeiro. Outra coisa que a gente tem que trazer para vocês aqui hoje é a recepção incrível que a torcida fez aí aos jogadores, né? O Cruzeiro que já chegou lá para enfrentar a equipe do Confiança. E aí a gente teve uma recepção incrível, parecendo ali uma carreata com motos, então foi algo muito bacana. Inclusive o Sérgio Rodrigues postou nas redes sociais dele, agradecendo esse apoio da torcida do Cruzeiro. E aí a gente tem os vídeos que foram divulgados aí nas redes sociais, também tem fotos, foi algo muito bacana. E é sempre muito bacana poder acompanhar isso, porque a torcida do Cruzeiro obviamente está presente em todos os estados, né? E esses estados aí que não tem muitos jogos do Cruzeiro lá, quando o clube vai, eles fazem uma festa incrível, né? Então é muito bacana, a gente fica muito feliz de ver essas imagens aí, nos deixa mais animados para quando o futebol realmente voltar com o público ali, a gente poder ir no estádio e acompanhar o Cruzeiro de perto para também representar essas pessoas, né? E lembrando vocês, então, que o Cruzeiro enfrenta a equipe do Confiança nesse domingo às 18 horas da tarde, não é noite ainda, né? Então, o Cruzeiro enfrentando a equipe do Confiança pela 5ª rodada da Série B. E aí, a gente vai ter o nosso pré-jogo aqui no canal. Depois que a partida acabar, a gente vai ter o pós-jogo. Então, eu pedi para você se inscrever aqui, deixar o gostei no vídeo, participar com a gente nos comentários também. Participando aí, interagindo que a gente responde. Então siga acompanhando a gente aqui todos os dias, que tem vídeo do Cruzeiro todo dia. Esse aqui foi o nosso vídeo desse sábado. Até a próxima.